E hoje é dia de conferir as estreias da semana no nosso quadro Cine DF. Ana Karina de Carvalho está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, Ana Karina. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Vamos começar então falando de Mãe. Tá tendo muita polêmica, muita discussão em relação a esse filme, né? Olha, Carol, se eu te falar que o filme ainda está reverberando na minha mente. Eu vou contar o porquê. É o seguinte, na terça-feira teve uma sessão fechada para a imprensa, simultânea com a de São Paulo, onde o diretor Darren Aronofsky estava numa coletiva. Então eu já cheguei, já conversou sobre o filme no outro programa que eu faço aqui, e ele é um filme que você vai odiar ou você vai amar. Ixi, é um suspense, é um terror, como que é? É tudo isso. Para quem viu, quem gosta do gênero, suspense psicológico, o que seria? Desde Hitchcock, o papa, para mim, do suspense psicológico, que o Darren Aronofsky se inspira, é o Roman Polanski. Então, a primeira parte do filme, ela vai muito pro Bebê de Rosemary, o Inquilino, e depois ele começa a entrar no âmbito onírico. O que seria isso? O sonho. O sonho. Vamos voltar a um filme do Darren Aronofsky, esse jovem diretor americano, que é o Cisne Negro. Você viu o Cisne Negro? Sim, sim. Com a Natalie Portman. Muito bom. Então, ele coloca muito a mão aonde? Na psique humana. Sim. E na relação com a mãe. Por isso o nome Mãe. Então você tem a personagem da Michelle Pfeiffer, que vai aparecer nessa casa. Vai começando a aparecer pessoas igual no Inquilino do Polanski, na casa. Que é um escritor, que é o Javier Bardem, e a esposa, que é a Jennifer Lawrence. Eles estão numa casa que ele tem que escrever o novo livro dele. Só que começa a acontecer um monte de coisa nessa casa, principalmente visitas inesperadas, bem surrealista. E a mãe, a Michelle Pfeiffer, é uma mãe. A Jennifer Lawrence, isso não é um spoiler, quer ser mãe. E vai entrar aonde? Na mãe terra. É uma questão até bíblica. Então, é um filme que vai ter um segundo, terceiro ato, onde ele vai virar quase uma volta dos mortos-vivos, um filme de zumbi, e depois ele volta com muita referência do David Lynch. Quem assistiu Cidade dos Sonhos, por exemplo, vai identificar muito, mas tem que fazer uma advertência. Não é um filme fácil. A própria Jennifer Lawrence, quando foi na estreia do filme nos Estados Unidos, disse que ela passou mal. Nossa. A Michelle Pfeiffer já deu uma entrevista para um dos jornais conhecidos, falando que o filme não incomodou, foi ao contrário, foi uma grande aventura, foi um grande desafio. Então, ele causa isso, ele causa estranhamento. Porque pelo trailer não dá para você ter tanta ideia, né, de que vai acontecer. É por isso que eu gostaria de falar sobre isso, né? Quando a gente faz comentário de cinema, quando a gente faz crítica de cinema, a crítica você pode destrinchar e falar, olha, tem referência X, Y, mas quando você faz o comentário, que tem gente que assiste, quer saber, tem isso, entendeu? O filme, ele incomoda. Tem vários filmes que muita gente sai no meio da sessão. E esse... Não que vai, assim, eu adorei o filme. Eu dou 5 estrelas pro filme. Mas é complicado isso, porque eu senti, pela crítica, ele passou no festival tanto de Veneza quanto de Toronto e a crítica amou. Mas o público ficou entre 8 e 80. Tá. Então, tapas e beijos. Tapas e beijos com Mãe do Darren Aronofsky, esse grande diretor americano. Então vamos pro segundo filme, é Rodin. Vamos lá, o Rodin é um personagem, não, ele existiu, um grande escultor, pintor francês, ele viveu em 1880. As obras dele são muito conhecidas hoje, é o grande gênio da escultura. Só que naquela época era muito difícil, ou você tinha um trabalho do Estado, né, que o Estado, o governo fazia uma encomenda e ali você se tornava uma pessoa famosa, né, começava a vender, ou não, mas... Naquela época era tarde, ele se tornou famoso aos 40 anos. Mas a história em si é uma história já conhecida no cinema. Já foi feito vários filmes com a história do Rodin. Então, nesse daí vai abordar muito uma questão de adultério, né? De um triângulo. Ele se apaixona, ele tem uma esposa que trabalha com ele, mas ele se apaixona por uma aluna, que é a Camille Claudel, que também envereda, né, para essa área da arte, se torna conhecida. O interessante é que
toda a obra de Rodin, a partir do momento desse caso com Camille Claudel, muda. Você sente assim que ele, né? Você sente claramente quando vê as obras dele, e o filme retrata muito bem. O ator é excelente, o Vincent Lindon, e o filme prende, o filme é sensível. E vale a pena, como entretenimento e como história. História, né? O próximo é uma comédia que procura aí retratar um pouquinho a vida dos casais, né? Olha, incrível. A Camila Morgado e o Murilo Benício. É muito bacana ver o cinema nacional indo para esse lado. É um filme incrível, porque traz a comédia, o drama do divórcio. Enquanto a gente estava lá nos franceses, o cinema é ótimo por causa disso, né? A gente tem, assim, uma pluralidade, uma diversidade de gêneros. Filme brasileiro aí, top de linha. Direção do Pedro Amorim, assim, fantástico, um diretor jovem que aposta muito nesse tipo de thriller, comédia americana. Atores globais que são excelentes no cinema, tanto o Murilo Benício quanto a Camila Morgado, que fez o Olga, estão incríveis, como esse casal que tá para separar. Então, toda a crise matrimonial, né, Carol? Eles abordam tudo isso. Abordam isso de uma maneira cômica. E o slogan do filme é não case nem separe sem assistir esse filme. Tá vendo? Fica a dica, então, né? Fica a dica, né? Fica a dica, mas eu acho que vale muito a pena, porque comédia, você ri do começo ao fim, embora seja também um drama pessoal, se a gente for pensar, né? Tá falando do divórcio. Mas a gente tá precisando rir um pouquinho. Tá precisando rir muito. Depois do Mãe... principalmente. Assim, vai na sexta, no sábado assistir Mãe, depois dá risada. Para aliviar um pouco. Então agora vamos ver os filmes do Festival de Brasília? Isso. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro está na 50ª edição. Ou seja, ele é o festival mais importante do Brasil, porque nasce junto com o Brasília. Ele teve uma parada aí, não são 50 anos seguidos, né? Porque teve golpe militar, teve uma parada aí. Mas ele se consolidou como o termômetro do cinema nacional. Os diretores morrem de medo do público, porque chega nas sessões e o público ou vai ou aplaude, tem uma recepção aí direta, de face to face, cara a cara, com a telona. A gente vai ver primeiro o Carneiro de Ouro. Então, aí você tem a gente escolheu hoje 2 diretores e 2 filmes que são de Brasília e que abordam essa pluralidade também dos Brasis. Esse filme da Daci Biapina, que é do Piauí, mas já mora há muito tempo radicada aqui em Brasília, professora da UNB, vai contar a história do Dedé Rodrigues, que é um grande cineasta de filmes mais, como se diz, de filmes de baixíssimo orçamento, que faz muito sucesso. E ele filma no sertão, seria o Spielberg do sertão do Piauí. Então vale a pena. Vale muito a pena assistir. E tem o outro que é da Adilei Queiroz, aqui da Ceilândia. A gente até já comentou, né? Já comentou. Era Uma Vez Brasília. Isso. E também eu recomendo, tanto pelo caráter de ficção científica com cunho social, quanto pela chancela do Festival de Locarno, um dos principais do mundo, que o Adirley trouxe aí uma menção honrosa. E a primeira exibição desse filme é amanhã no Festival de Brasília. Tanto o Carneiro quanto o filme do Adirley. Do Adirley. E o Festival de Brasília vai até... Vai até domingo. Domingo. Vamos fazer um convite aí para todo mundo. Porque Brasília tem que prestigiar esse festival que não é de Brasília só, né? É do Brasil, é do cinema nacional, tem painéis, tem praça de alimentação, é um espaço incrível para quem gosta de cinema e para quem quer entender também a nova cara do cinema brasileiro, porque a programação da Mostra Competitiva, ela foi incrível, porque ela dá espaço para jovens realizadores, para novos formatos, para esse cinema que ainda está por vir, mas um caráter mais independente. Não são filmes, de repente, que vão fazer um sucesso tremendo nas salas de cinema. Porque, né, tem aquela coisa de você pensar que você está vendo um Brasil, um drama e não um filme comercial. Então, é oportunidade única para muitos filmes que não vão, de repente, conseguir distribuição tão rapidamente, né? Então, ótimo. Ana Karina, muito obrigada pelos seus comentários aqui. Até semana que vem, né? Até semana que vem.